Smile and learn! Olá, amigos! Hoje vamos descobrir alguns lugares onde os seres vivos vivem. Vamos falar do habitat dos seres vivos. Você sabe o que é? Habitat é o local que possui os recursos necessários para a sobrevivência dos seres vivos. Esses recursos são luz, água, temperatura, solo e oxigênio. Dependendo de como forem esses recursos, podemos encontrar habitats muito diferentes. Existem dois tipos de habitat naturais, terrestres e aquáticos. Hoje vou viajar para os habitats terrestres. Você vem comigo? Deserto. Nossa, que calor! Estamos no deserto. Há muita luz aqui e a temperatura é muito alta. No deserto, chove muito pouco e a água é escassa. Por isso, muitos animais e plantas desenvolveram estratégias para acumular água. Esse cacto é um exemplo. Animais como escorpiões e cobras, ou mamíferos como camelos e dromedários, podem viver no deserto. Ai, você sabia que também existem desertos frios? Tudo está congelado por aqui e as temperaturas são extremamente baixas. Nestes habitats, quase não existem plantas. No entanto, podemos encontrar alguns animais que se adaptaram para viver neles, como o urso polar. Floresta. Continuamos com a nossa viagem. Olha quantas plantas tem aqui! Este habitat é uma floresta. Chove muito e as temperaturas são temperadas ou quentes. Isso favorece um ambiente úmido no qual existem muitos seres vivos. Uma orquídea e um beija-flor. Isso pode ser um puma ou uma onça. Acho que vou embora. Não quero ser o jantar de ninguém. Bosque. Estamos em um bosque. Aqui também existe muita vegetação, principalmente árvores como a faia e o pinheiro, e arbustos como a esteva e o medronheiro. Você sabia que existem muitos tipos de bosques? A temperatura deles pode variar de fria a quente, e, portanto, a vegetação e os animais que encontramos neles mudam. No bosque, podemos encontrar alguns animais como o urso, a cabra e a águia. Aqui também costuma chover. Acho que a nuvem que está se aproximando é uma tempestade. Vamos continuar a nossa viagem. Prado. Acabamos de chegar em um prado. Este habitat é caracterizado por pequenas plantas como gramíneas e animais como raposas e roedores. O clima do prado é úmido, com invernos frios e verões quentes. Savana. Outro habitat que apresenta pouca vegetação é a savana. As savanas são geralmente áreas secas onde chove pouco. No entanto, há dois períodos. Um período de seca com baixas temperaturas e outro em que chove muito, com temperaturas mais amenas. Esta última temporada é chamada de estação chuvosa. Aqui encontramos muitas ervas e algumas árvores, como o baobá. Entre os animais, encontramos muitos herbívoros como o elefante, a zebra e a girafa. Existem também animais carnívoros como o leão e a chita. Hoje vimos os habitats terrestres, entre eles o deserto, a floresta, o bosque, o prado e a savana. Mas ainda podemos visitar os habitats aquáticos. Não perca o próximo vídeo. Até logo! Olá de novo, amigos! No vídeo anterior, falamos sobre o habitat. Você se lembra do que são? Habitat é o lugar que tem os recursos necessários para a sobrevivência dos seres vivos. Esses recursos são luz, água, temperatura, solo e oxigênio. Dependendo de como forem esses recursos, podemos encontrar habitats muito diferentes. Existem dois tipos de habitat naturais, terrestres e aquáticos. No vídeo anterior, viajamos pelos habitats terrestres.
Hoje vamos para os habitats aquáticos. Você vem comigo? Rios e lagos. Os rios e os lagos são habitats de água doce. Neles podemos encontrar muitos animais, entre eles peixes como a truta. Também tem plantas pequenas, como a ninféia. Oceanos e mares. Os oceanos e os mares são habitat de água salgada. Aqui encontramos uma grande diversidade de animais, como a baleia, o tubarão, o coral e o cavalo marinho. Também existem plantas que crescem no mar, como as algas. Em habitats aquáticos, os seres vivos se adaptaram para realizar suas atividades na água. Um exemplo são as brânquias dos peixes, que fazem com que eles possam respirar debaixo d'água. A luz também é um recurso muito importante nesses habitats e, às vezes, devido à poluição, não consegue chegar bem no fundo dos rios, lagos e oceanos, deixando os seres vivos sem um recurso essencial. Hoje aprendemos que os habitats aquáticos são os rios e os lagos, de água doce, e os oceanos e os mares, de água salgada. Isso é tudo sobre o habitat. Até mais! Hoje vamos aprender o que é um ecossistema, quais são os componentes que o constituem e os diferentes tipos de ecossistemas que podemos encontrar na Terra. Um ecossistema é um conjunto formado por uma comunidade de seres vivos e pelas características físicas do ambiente natural em que vivem. Os ecossistemas são encontrados em diferentes áreas do planeta. Podem ser muito grandes, como o deserto do Saara, na África, ou menores e delimitados, como o Mar Morto. Mas como diferenciamos a extensão de um ecossistema? Cada ecossistema possui uma fauna e uma flora específicas que se adaptaram para conviver com as características e recursos do meio ambiente. As relações entre elas definem o ecossistema e sua extensão. Por isso existem tantos tipos. Os ecossistemas são compostos pelo biótopo e pela biocenose. Vamos ver o que são. As características físicas do ambiente são chamadas de biótopo. Essas características são componentes não vivos, como o solo, a água, o ar, o vento, a luz e a temperatura. A comunidade biológica que vive nesse ambiente é chamada de biocenose, ou seja, os seres vivos que habitam esse espaço. Entre os seres vivos que formam as comunidades dos ecossistemas, podemos encontrar micro-organismos, plantas e animais. Podemos diferenciar dois tipos de ecossistemas: ecossistemas naturais e ecossistemas artificiais. Os ecossistemas naturais são aqueles espaços que se desenvolveram sem intervenção humana. A diversidade em ecossistemas naturais é produzida pelos diferentes climas e recursos que existem em cada um deles. Assim, os animais e plantas de cada ecossistema natural desenvolveram uma série de adaptações ao meio ambiente para viver nele. Por exemplo, os ursos polares são alvos de camuflagem no ambiente do Polo Norte. Se esses meios forem destruídos ou os recursos mudarem, as relações entre os componentes do ecossistema serão alteradas e sua existência poderá ser ameaçada. Dentro dos ecossistemas naturais, podemos distinguir entre terrestre e aquático. Entre os ecossistemas terrestres, encontramos desertos, selvas, florestas, tundras, taigas, pradarias e savanas.
Nos ecossistemas aquáticos, eles são diferentes de acordo com o tipo de água. Portanto, encontramos ecossistemas de água doce, como rios ou lagos, e ecossistemas de água salgada, como mares e oceanos. Ecossistemas artificiais são aqueles espaços que foram criados por humanos e não podem ser encontrados na natureza, como ecossistemas urbanos, ecossistemas agrícolas ou ecossistemas agropecuários e ecossistemas de barragens ou de reservatórios. Como você viu, as relações que se estabelecem entre os seres vivos e o meio ambiente são muito importantes para a conservação dos ecossistemas. Ajude a cuidar do meio ambiente para conservar a grande diversidade dos ecossistemas naturais. Quantas coisas aprendemos em um único vídeo! Você sabia que tem muito mais? Imagine tudo o que você pode aprender. Inscreva-se no canal educativo da Smile & Learn para aprender brincando e se divertindo.